E o Santos, nesse primeiro momento, para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, trouxe 5 contratações, né? Se a gente considerar também a contratação do zagueiro Michael, que não estreou ainda pelo Santos, mas chegou praticamente junto aí, né, com o técnico Fabian Bustos. E eu quero, juntamente com vocês aqui nos comentários, discutir as possibilidades. Quem que chega com status para ser titular no time santista, quem vem inicialmente para compor elenco. Então vamos começar primeiro com o zagueiro Michael, né? Principalmente porque foi o primeiro desses jogadores que chegaram ao Santos, que foi anunciado. E o Michael, não sei a opinião de vocês, mas imagino que pela linha de raciocínio das pessoas que comandam o Santos hoje. Então, o presidente Andrés Rueda, Edu Dracena e o técnico Fabian Bustos. Esse espírito de liderança que em várias entrevistas sempre estavam batendo na tecla de que o Santos precisava de um cara que era líder, que o Santos precisava de jogador experiente, esse xerifão, né? Principalmente jogando no São Paulo, o Michael teve essa fama, digamos assim, de ser o xerifão, de ser o cara que chega junto, que cobra a arbitragem, que cobra os próprios companheiros, né, de um rendimento melhor. Então, imagino que existe uma grande possibilidade do Michael brigar por uma vaga nesse time titular do Santos, ou na vaga do Kaique, ou na vaga do Bauerman. Não sabemos como que está esse treinamento do Santos, esses 20 dias que o Santos terá até a estreia, tanto na Sul-Americana como também no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Mas no Campeonato Paulista, o Kaique não foi tão bem assim. Ele teve uma melhora nos últimos 2 jogos, mais ou menos. E o Bauerman, que estava com o campeonato um pouco mais regular, nas últimas partidas teve uma queda. Inclusive, até foi expulso. Então, e o Kaique também, né? Acabou até cometendo o pênalti naquela partida contra a Ferroviária. Mas quero saber de vocês. Olhando para o Michael, tem vaga no time titular? É um jogador para compor elenco? E mesmo que venha para compor elenco, caso o Bustos, nesse primeiro momento, entenda que a zaga é Kaique e Bauerman, acho que é uma opção interessante. O Santos, que tem no seu elenco zagueiros como o próprio Velasquez, que há quem diga que o Santos não deve exercer a compra do jogador ao final do contrato de empréstimo, né? Que é no final desse ano. Tem também o Luiz Felipe, que é um jogador que está faz tempo no Peixe, mas não consegue se firmar como titular, ou por questão técnica, ou também pela questão física, né? De se machucar, de algumas cirurgias, enfim. E também tem jogadores como o Robson Reis, que esteve próximo de deixar o Santos, pode ser que ele acabe deixando numa próxima janela de transferência, o Derek, que hora está no profissional, hora está no sub-20, enfim, né, outras opções também. Mas caso não seja titular, imagino o Michael ali como aquele jogador que, né, vai entrar em algum determinado momento, ou por suspensão, enfim, vai ser um terceiro zagueiro, digamos assim, caso precise de uma substituição. Bom, continuando ainda no setor defensivo do Santos, temos o William Maranhão. Esse é um jogador que veio com uma rejeição, né, muito grande por parte da torcida. Eu confesso para vocês que quando anunciou a contratação do William Maranhão, eu não me empolguei tanto com o nome. Imagino que é um jogador mais para compor elenco do que para chegar e ser titular. E é um jogador que vem para uma posição carente, a posição de primeiro volante, que o Santos até o momento, né, antes da contratação dele, contava apenas com o Balieiro, algumas vezes até o Zanocelo, até o Sandri, o Camacho, né, quebravam um galho ali como primeiro volante. Mas hoje, imagino que chega para compor elenco o William Maranhão, que veio do Bahia. Bom, continuando também ali na volância, esse eu acho que tem tudo para ser titular do time santista como primeiro volante. Rodrigo Fernandes, uruguaio de 26 anos, que vem, né, com contrato de empréstimo do Santos também, de uma temporada, e ele sabe atuar, como eu falei, como primeiro e segundo volante. Imagino que ele deve jogar como camisa 5, né? O primeiro volante ali, mas é um jogador que também, em alguns momentos, gosta de se aventurar, aparecendo de surpresa ali na área, tentando fazer um gol de cabeça, um gol de longa distância. Então, acho que é um jogador, né, que também tem esse perfil de imposição física que é importante para trazer isso para o time do Santos. Um time que ganha também disputas, né? Muitas vezes a gente reclamava que o Santos ia para disputa com algum adversário, perdia, não tinha isso.
Então, um jogador de imposição física talvez possa ser importante nesse sentido. Aí vamos agora avançando um pouquinho, né? Já falamos aqui do Maicon, William Maranhão e Rodrigo Fernandes, 2 jogadores do meio para frente. Vamos começar aqui para o Johan Júlio, que vem da LDU, jogador de 24 anos, um jogador que sabe atuar mais aberto, né? Até mesmo pela direita, ele já fez alguns jogos pela direita, mas o ponto dele mesmo é jogar ali na esquerda, ou como ponta ou meia esquerda. E aí que vem a grande questão. Hoje, um dos problemas do Santos, que a gente pode elencar aqui, é o meio-campo. Então, será que ele pode ser testado? Se a gente olhar os números também do Johan Júlio, tem números mais interessantes, até mesmo jogando mais ali por dentro, do que jogando um pouco mais aberto. Então, pode ser uma opção ali como meia esquerdo. Basicamente, a função que o Pirani, quando entra em campo, desempenha, né? Aí a gente pode pensar que seria uma concorrência ao Pirani, que há quem diga que nos bastidores o Fabian Bustos confia bastante. Ou ser uma concorrência para o Lucas Braga. Lucas Braga, que de acordo com o executivo de futebol do Santos e do Dracena, deve ficar, não deve ser negociado, né? Muito se falou de um interesse do Inter, mas pode ser uma concorrência também. E tem o Marcos Guilherme, mas o Marcos Guilherme acho que perdeu um pouco de espaço com o Fabian Bustos e também não deve continuar no Santos depois do final do empréstimo dele, que é no meio do ano. Então, essa questão do Johan Júlio também, né? Será que ele vem para ser titular? Acho que é um ponto de interrogação nesse sentido. E um outro jogador que o Santos conseguiu, inclusive até já inscreveu na Sul-Americana, é Brian Angulo, que estava no Cruz Azul do México, que joga como centroavante e também atuou em algumas partidas como ponta. Imagino que nesse primeiro momento vem, né, para ser um reserva, para ser uma sombra do Marcos Leonardo. Hoje eu vejo o Marcos Leonardo, se ele vier para ser centroavante, à frente. Tá? E até mesmo o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, como falso 9, desempenha muito bem, sabe se posicionar muito bem. E aí, quem está chegando que tem que provar, né, que é melhor do que quem já está há um tempo no clube. Então, inicialmente, eu colocaria o Angulo como reserva desse time do Santos. Desse pacote de contratações, vejo hoje apenas 2 com possibilidades de serem titulares. Se você discorda, não tem nenhum problema, deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Mas, para mim, acho que é uma concorrência que pode ser que ele ganhe como titular o Michael e também o Rodrigo Fernandes. Os outros jogadores, acredito, né, que talvez leve um pouquinho mais de tempo. E a expectativa? Será que logo de cara vão conseguir estrear pelo Santos? Santos, que já tem um jogo batendo aí na sua porta contra o Banfield da Argentina, fora de casa. Depois tem outro jogo fora de casa contra o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então o Santos, né, que tem que correr contra o tempo, colocar essa galera aí, ficar 100% para conseguir fazer as suas estreias. Inicialmente, qual que é a avaliação que a gente pode fazer? É muito difícil, né, fazer uma avaliação se as contratações foram boas, não foram. Óbvio que a gente tem uma primeira impressão, mas acredito que o Santos, com esses jogadores, com essas possibilidades, pode fazer um campeonato brasileiro um pouquinho melhor do que a gente estava imaginando. Né? E o mais importante do que contratação, eu acho que é o tempo que o Santos teve de treinamento. Então, se o Santos conseguir, de uma certa forma, aproveitar e assimilar tudo que o Bustos está fazendo nos treinamentos, aplicar no jogo, eu acho que esse sim pode ser um reforço. Reforço do Santos pode ser os treinamentos, essa mini pré-temporada, né? Vamos chamar assim, do Fabian Bustos no Santos. Porque ele chegou trocando o pneu com o carro andando, né? Ele chegou já com o Santos tendo que pontuar no Campeonato Paulista, jogo decisivo na Copa do Brasil, né? Então teve que se virar ali com o que tinha. A gente até brinca, né? Que às vezes você treina ali no ônibus, treina no aeroporto, então esse período que o Santos ficou treinando foi muito importante. Vamos ver se aparece mais alguma outra contratação aí. Inicialmente, a informação que até a gente trouxe aqui no canal era de que seriam 5 contratações mesmo. Eu confesso para vocês que gostaria que o Santos tivesse feito uma contratação de um lateral esquerdo. Eu acho que tem grande chance do Felipe Jonathan na janela do meio do ano, enfim, logo mais, ser negociado, opinião, né? Ele sempre bate na trave aí de ser negociado, então eu já, né,
teria essa precaução de trazer um lateral esquerdo, caso o Felipe Jonathan saia, você tem um reserva, tem um jogador ali para brigar por posição com o Lucas Pires. E até mesmo, né, sendo um pouco mais exigente com a direção santista, um lateral direito, né? Porque até agora o Auro não convenceu, pode ser que aproveite esse período de treinamento e vá muito bem, a gente torce para isso. E o Maddison, né? O Maddison às vezes fica muito tempo no departamento médico, e como teremos essa maratona de jogos, pelo menos até maio, é importante ter todo mundo à disposição. Mas, sem mais delongas, quero saber a opinião de vocês. Qual desses 5 contratações, né? Vamos chamar de contratações inicialmente, você acredita que pode ser titular do time do Santos? Conta aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu curtir e também se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.